Então é isso aí, já estamos 3 minutos depois do nosso horário, já entrou bastante gente, eu acho que a gente já pode começar. Hoje nossa live vai ser em dupla. Ela só está entrando aqui Coloca o fone aí, cara. para a nossa equipe aqui acompanhar a live, qualquer coisa ele conseguir ver ali e nos avisar. Então, como eu estava dizendo, hoje nossa live vai ser em dupla. Hoje o assunto que nós vamos abordar, como vocês puderam ver no card, a gente tem assunto, muita coisa para falar sobre isso, então acredito que nós dois temos coisas a agregar. Inclusive, eu gostaria de dar os créditos para a Franciele Priebe, né, que faz parte aí da nossa equipe, que é ela que deu a ideia hoje do tema da nossa live. Inclusive, acho que, já que foi ela que deu a ideia, muitas das pessoas que estão aqui também, algumas, né, são da equipe dela e vão estar podendo aproveitar o que a gente vai passar de informação hoje, e também a live vai ficar gravada no YouTube, então depois também podem reassistir, e quem não assistiu agora vai poder ver de novo depois. Então, acho que a primeira... Só um pouquinho. Pode falar, Ricardo. Hã? Não está conseguindo escutar? Então, gente, a primeira coisa é boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu acredito que todos vocês me conhecem, mas como a gente vai deixar essa live gravada para mais pessoas verem no futuro também, então eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Traudy Hillesheim, faço parte então dessa grande família aí chamada Terra dos Hills. E a gente está aqui hoje para compartilhar com vocês algo que vai contribuir na jornada de vocês e das pessoas que virão com vocês também. Exatamente. Então, vou compartilhar a tela aqui, só deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que Tu tá. já te apresentou? Não. Pessoal, acredito que todo mundo que está aqui na live agora me conhece também, mas eu me chamo William Hillesheim, né? Faço parte da Terra dos Hills e sou aí coprodutor da Hills Academy, né? A nossa escola de conhecimento dos assuntos do Terra. Isso aí, compartilhando do Terra na prática. Quero ser um cliente compartilhador. E agora? Esse então é o assunto do nosso bate-papo hoje. Eu sou um cliente preferencial ou eu sou um consultor que recém virou um consultor e eu quero começar a compartilhar do Terra. Então, como eu faço isso, né? Eu quero ser um cliente compartilhador. E agora? Então, sobre esse assunto, vocês podem mandar suas perguntas e suas pautas. Gente, compartilhando do Terra na prática. A gente até conversou hoje à tarde, a gente ficou um tempo ali, acho que umas 2 horas sentado, nós três conversando sobre quais exatamente as pautas que a gente ia trazer, qual os slides, os títulos que a gente ia colocar aqui para trazer para vocês. Porque, querendo ou não, abrange bastante coisa, mas ao mesmo tempo a gente queria ser específico e trazer coisas que vão realmente trazer resultado na hora de compartilhar do Terra e os óleos essenciais. Então a gente não queria só ficar aqui jogando conversa fora, ficar falando, e no final vocês ficar estafado de tanta informação, mas ao mesmo tempo, tá, e agora? Na prática, o que que eu faço, né? Quando eu encontrar alguém que eu conheço, o que que eu vou falar? O que que exatamente eu vou fazer? Qual é a melhor forma de abordar a pessoa? Por onde eu começo? Né? Então, acho que esses nossos slides aqui a gente procurou colocar dessa forma, né, para a gente trazer coisas efetivas que vocês vão colocar na prática e vão poder ver os resultados. Então, gente, a primeira coisa, quando a gente começa a compartilhar os óleos essenciais e quando a gente entra na doTERRA, é a gente ter os nossos benefícios, né? Então, se eu virei um membro do doTERRA, eu comecei a usar os óleos essenciais e eu tive benefícios na minha vida e na minha saúde. Então, a primeira coisa, provavelmente, quando, né, todo mundo que entra na doTERRA entra por esse motivo, né? Querer mudar a sua saúde e o seu bem-estar. Dificilmente alguém vai dizer, eu entrei na doTERRA, mas eu não tenho nenhum case de sucesso meu na minha saúde, eu não vi diferença nenhuma. Isso é muito raro. Então, todos nós que estamos aqui, a gente tem pelo menos na nossa saúde algum benefício para passar adiante. Então, a primeira coisa é isso. Usei, gostei, vi que dá resultado, vi que deu resultado na minha saúde e eu tenho, então, a minha história para passar adiante, o meu exemplo de sucesso, digamos assim, com os óleos essenciais para passar adiante. Então,
depois disso, se eu sou um cliente, eu quero virar um cliente compartilhador, a primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser começar a compartilhar esses benefícios com as pessoas que estão ao meu redor, né? Fale dos óleos essenciais do Terra para as pessoas que estão mais próximas de você, familiares e amigos. Então, se eu estou dentro da minha casa usando os óleos e tendo os benefícios, naturalmente as pessoas que estão ali dentro da minha casa vão ver esses benefícios na minha vida e na minha saúde e vão também querer saber mais sobre isso. Não estou dizendo que é para você, se você, esposa, se cadastrou na Doterra, cadastrar o seu marido, isso não, nem pode. Mas às vezes eu tenho minha avó que mora comigo, eu tenho meus pais que moram comigo, então são IDs separados, então pode sim, se você cadastrar os seus pais, avós, tios, enfim, as pessoas que estão ali na sua casa, e parentes, familiares e amigos que não estão ali necessariamente morando com você, mas são aquelas pessoas do seu convívio diário, semanal ali que você vê frequentemente. Essas pessoas, às vezes você tem um problema de saúde muito marcante, que todo mundo que está ao seu redor sabe desse problema de saúde, e você começou a usar os óleos essenciais e começou a ter os benefícios naturalmente. Eu diria que é quase impossível você não falar sobre isso nas rodas de chimarrão com os seus amigos e familiares, né? As pessoas às vezes vão até ver a diferença e vão querer saber o que que aconteceu, o que que houve, de uma hora para outra agora melhorou, qual foi o tratamento que tu fez, né? Então, acho que o primeiro passo é esse. E eu coloquei uma imagem, uma frase aqui embaixo que eu quis dizer o seguinte, ó. Crie uma rede de apoio familiar no uso dos óleos essenciais. E caso alguém não aceite, espere, porque o exemplo arrasta. Então, eu começo a usar os óleos essenciais, eu vou ser o exemplo da minha família. Eu vou ser o exemplo para quem está ao meu redor. Então, as pessoas que estão ali na minha casa, elas vão ver o exemplo na minha saúde e vão querer saber mais, caso elas não aceitem de primeiro momento, porque a gente escuta muito isso, né? Ah, eu estou usando os óleos essenciais, esses dias eu ouvi uma senhora falando ainda, mas eu quero trazer para o meu neto, mas a mãe dele e o meu filho não aceitam de jeito nenhum os óleos essenciais. E isso acontece muito frequentemente, porque as pessoas erroneamente associam os olhos a algo holístico, né? Algo, um misticismo, e não, na verdade os olhos são ciência e são medicina. Então é natural que muitas pessoas, de primeiro momento, fiquem, né, com uma barreira ali com os óleos essenciais. Então isso vai acontecer. Se você não se deparou com nenhum caso assim, não na sua família, mas provavelmente isso vai acontecer em algum momento. Então, o meu conselho é, não tem como ficar batendo de frente ali, né? Ou eu posso tentar outras alternativas, mas ficar ali batendo, dando murro em ponto de faca, não tem como. Então, o meu conselho que eu poderia dar para vocês é: espere e mostre simplesmente o exemplo em você, na sua saúde e na saúde de quem está ao seu redor que aceitou usar os óleos essenciais. Isso vai ser o suficiente para a pessoa começar a olhar diferente, né? O exemplo arrasta. Eu posso ficar falando dos benefícios, mas se eu não apresentar nada, nenhuma mudança na minha saúde, na minha vida com os olhos, ou se eu não usar eles na minha vida, eu continuar usando remédios, as pessoas ao meu redor vão ficar olhando, tá, mas você prega uma coisa e faz outra. Isso é hipocrisia. Então, naturalmente, o exemplo na nossa saúde e na nossa vida vai arrastar essas pessoas que têm resistência de primeiro momento. Isso que eu estou falando até agora é nas pessoas ali no reduto, né? Familiar, ali, as pessoas que estão mais próximas, amigos e familiares. Quer acrescentar alguma coisa? Não, é exatamente isso, né? Que nem você falou, William, porque se a gente não transformar a nossa vida, a gente não vai conseguir transformar a vida dos outros. Então, a transformação de qualquer coisa que a gente vai fazer, com certeza começa na gente, e aí a gente começa a inspirar as outras pessoas pela nossa transformação. Então, é que nem você, né, que vai na academia e tal, se você não for na academia, quiser inspirar outras pessoas, criar conteúdo, dizer tem que ir na academia, tem que malhar, tem que isso, aquilo, não vai convencer ninguém, Ou né? aquele nutricionista que é acima do peso, Verdade. como é Uhum. que eu vou pregar alguma coisa que nem eu não consigo ou que nem eu não faço?
Então é complicado. Eu preciso, então, ou se eu ainda não estou conseguindo ter esses resultados marcantes na minha saúde, ou talvez eu não tenha um problema assim tão marcante na minha saúde que possa apresentar esses resultados todos, então eu apresento resultados de outras pessoas, né? Trago cases de sucesso de outras pessoas. E isso é possível com vídeos ou com até histórias. Eu vou trazer nos próximos slides aqui, falar sobre as histórias, que as histórias vendem, né? Vocês podem olhar as grandes marcas do mercado em geral, elas trazem, vendem e agregam valor no seu produto contando histórias, né? Trazendo a pessoa para dentro de um significado ou fazendo a pessoa ver que aquilo ali trouxe resultado na vida de outras pessoas com uma história. E as histórias, normalmente, as pessoas não contestam. Eu posso ficar falando aqui de várias características de um óleo essencial, mas se eu contar uma história, a pessoa não vai dizer, não, você está mentindo. Sim. Dificilmente alguém vai fazer isso. Então, as histórias vendem. Eu vou falar isso mais para frente. Então, como eu disse, se você não tem algo marcante na sua vida, na sua saúde ou alguém que você conhece próximo, procura na internet ou pede para a gente vídeos, histórias, conversa com pessoas que já usaram os óleos e tiveram muito resultado e passa essas histórias adiante. Até porque as histórias a gente dificilmente a gente esquece de uma boa história. A gente consegue gravar muito melhor uma história, um filme que a gente assistiu, do que algo que nos falaram, uma estatística ou uma informação avulsa. Nosso cérebro consegue gravar muito melhor histórias. Então, as histórias eu vou ter ali na ponta da língua para falar para as pessoas quando eu estiver ali frente a frente. Eu posso não lembrar o que que a lavanda faz exatamente, mas a história da outra pessoa que usou e teve resultado eu vou lembrar. E até com a história eu vou lembrar até do que a lavanda faz, por exemplo. Né? Ah, a história do fulano lá foi que ele conseguiu dormir melhor, estava com depressão e agora não está mais. Então, eu já gravo que a característica da lavanda, né, o benefício da lavanda tem a ver com isso. Se a gente também tem uma coisa, né, o William falou agora, se a gente não tem ainda aquele grande case nosso para compartilhar, mas minimamente todos nós temos um resultado para compartilhar. E eu posso garantir para vocês que se vocês não tiverem um resultado para compartilhar com outras pessoas, é porque vocês ainda não estão usando os óleos. Porque quem realmente usar os óleos essenciais vai ter um resultado para compartilhar. Isso é fato. Então, às vezes a gente tem algumas pessoas que estão economizando os óleos em casa, não estão usando, aí uso o lavando um dia, outro dia não uso, então não está conseguindo ter aquele seu relato com consistência, vamos dizer. Então, quando a gente realmente usa, incorpora na nossa vida, muda todos os nossos hábitos com os óleos essenciais, com certeza a gente vai ter relatos para compartilhar, nossos, né? Porque todo mundo tem uma dor de cabeça, todo mundo tem uma dor de barriga, todo mundo uma hora comeu demais e teve, né, um problema intestinal, Fica meio tem uma, ansioso. uma dor nas costas, todo mundo em algum momento tem alguma coisa que os óleos essenciais podem contribuir, uma dor de cabeça, enfim. Então, se os óleos estão ali à disposição e a pessoa não tem nenhuma história para contar, tá ali, eu tenho os óleos há 6 meses, eu tô com o kit essencial, o Living Brasil na minha casa, mas eu não tenho nenhuma história para contar. Ou você não usou os olhos, ou não usou da forma correta, né? Senão vai ter a história para Esse é o contar. nível de confiança que a gente tem nos olhos, porque realmente esses bichinhos funcionam. Eu não conheço nenhuma história de alguém que usou e não teve resultado. Olha, raras, mas raras as exceções de alguma pessoa, por exemplo, que diz assim: eu usei lavanda topicamente e tive um pouco de irritação na pele. Que é assim como os remédios têm aquele 1% das pessoas que tem um organismo diferente e acaba tendo uma reação diferente, os óleos também. Mas é muito raro e são coisas pequenas, como esse exemplo que eu dei agora, né? Dificilmente, nunca ouvi nada muito fora da casinha. Ter benefícios com os óleos essenciais do Terra para a sua vida e não compartilhar com os mais próximos é omissão de socorro. Boca fechada não salva vidas. Isso é algo muito sério, né? Isso é algo muito sério. Isso é algo que para nós, logo no início, isso ficou muito, muito claro para nós. Como que eu entendi agora o que os óleos essenciais fazem, eu entendi o que o Mix Brief faz na minha vida, eu entendi o que o Zengest faz na minha vida,
como que eu vou escutar uma pessoa relatando, ela tendo os mesmos sintomas que eu tenho, os mesmos desafios que eu vivi, e eu não vou compartilhar com ela? Com certeza eu vou. É muito egoísmo da minha parte. Então, muitas vezes a gente está a pessoa do nosso lado, do nosso círculo familiar, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, ou o amigo fala, olha, o fulano lá não conseguiu vir trabalhar hoje de novo porque ele tem intolerância à lactose, e aí ele tá sofrendo lá, tá com enxaqueca, não conseguiu vir trabalhar. E eu, Traude, sei que o Zengest mudou a minha vida nisso, como que eu não vou falar? Então, essa frase que a gente trouxe aqui para vocês é exatamente isso. Quando a gente fica de boca fechada, é omissão de socorro. A gente está sendo egoísta com aquela pessoa. Porque a gente fica é muito confortável para a gente. Ah, eu nem vou falar nada, porque depois vá que ele não vai querer, vá que ele não vai gostar, vá que não sei o quê. Porque a gente está na nossa zona de conforto. Porque é muito mais fácil omitir o socorro do que eu dizer, olha, eu estou disposto a te ajudar, eu estou disposto a ajudar as pessoas. Então, com certeza essa frase para nós ela é lei aqui, né? Exatamente. Preciso entender de óleos essenciais para compartilhar? Aqui eu coloquei, na verdade, três coisas que a gente vai abordar, e elas se entrelaçam entre si. Na verdade, eu ia dividir em 3 slides, mas eu coloquei elas juntas porque as três vão se mesclando entre si. Então, o que a gente mais se depara é com as pessoas que agora começaram a usar os óleos e começaram a ter benefícios, mas a gente sabe que quando a gente entrou, a gente também não entendia dos óleos, não sabia as características deles, não sabiam os componentes, não sabiam exatamente o que cada um fazia, confundia os nomes, trocava, né? Enfim, Acontece com todo mundo. acontece com todo mundo com uma coisa nova. A gente tem que primeiro aprender sobre aquilo. Só que então as pessoas nos falam assim, nossa, mas eu não vou compartilhar algo que eu não sei nem falar. Como é que eu tenho que estudar primeiro? Eu tenho que sentar, ler sobre todos os óleos, pelo menos sobre aqueles 12 ali. Eu preciso saber do que cada um faz, do nome. Se a pessoa me disser que ela tem um fungo na unha, eu tenho que saber qual deles que resolve aquilo ali. Só que a gente não pode esperar saber tudo. Sabe aquele melhor feito do que perfeito? Mais ou menos serve para essa questão aqui agora. Muitas das vezes a gente teve resultado com um óleo essencial. Foi um óleo essencial que mudou a nossa vida. A minha vida foi transformada pelo Peppermint, pelo Brief. Então, pelo menos desses óleos essenciais que mudaram a minha vida, esses eu sei falar. Assim como eu falei antes, a história vende muito mais do que as características do óleo em si, ou o que ele faz, tudo. A minha história o que mudou na minha vida, essa história eu posso começar a levar adiante. Antes de estudar, antes de saber sobre os 12, antes de, né, de qualquer coisa. Então, eu queria dizer para vocês, vocês não precisam ser expert em óleo essencial, em todos os óleos, para começar a compartilhar. Não é assim que funciona. Se eu for num restaurante e gostar muito desse restaurante, eu vou compartilhar no outro dia, ou na primeira oportunidade que eu tiver. Então, com os óleos essenciais, é exatamente da mesma forma. E eu coloquei aqui embaixo uma coisa que eu quero que vocês entendam, que está diretamente relacionado a essa questão de não entender sobre óleos para começar a compartilhar, que é o seguinte: entenda a diferença entre característica, vantagem e benefício. Essa é uma técnica, não é bem uma técnica, mas é uma coisa mais para vendas. Não necessariamente, eu não estou falando sobre vendas aqui, eu estou falando sobre compartilhamento. Mas essa técnica, se dá para se chamar assim, a gente pode usar para esse compartilhamento também, que é para as pessoas ficarem mais atentas no que eu estou dizendo, para elas ficarem mais interessadas no que eu estou dizendo, do que se eu estivesse falando de outra forma. A forma com que eu vou trazer vai definir se a pessoa vai prestar atenção, se ela vai querer ou se ela vai. Todos os próximos passos da pessoa vêm depois da forma com que eu trouxe para ela. Então, é o seguinte: característica, vantagem, benefício. O produto em questão que nós estamos falando aqui são os óleos essenciais, certo? Então, a maioria esmagadora das pessoas, quando começam a compartilhar os óleos, ou até os consultores que começam a querer vender os óleos essenciais, porque até eu acredito que já começa errado aí, porque
o jeito de encarar não poderia ser esse de eu sou vendedor de óleos, agora eu vou sair por aí oferecendo e mostrando e falando como se eu fosse um vendedor de qualquer outro produto. Eu não enxergo dessa forma, eu enxergo como eu sou o compartilhador, literalmente. Eu estou compartilhando com o máximo de pessoas possível o que mudou a minha vida e os benefícios daquilo que pode trazer para a vida da pessoa. Então, eu não queria usar essa palavra, mas eu quase que estou fazendo um favor para a pessoa, porque aquilo ali pode mudar a vida dela da água para o vinho. Características, vantagens e benefícios. A maioria esmagadora das pessoas começa falando sobre características do produto. A maioria dos vendedores, mundo afora, faz isso. Se eu estou vendendo qualquer produto que for, eu estou vendendo um sofá, eu começo a falar das características daquele sofá. Eu estou vendendo um computador, eu começo a falar das características daquele computador. E com os olhos não é diferente. As pessoas começam a estudar tudo sobre os olhos. A lavanda, ela regula tal e tal hormônio no cérebro, ela é calmante, ela veio da Bulgária, ela é pura e tudo mais. E assim com todos os óleos essenciais. Isso tudo são características. E quando a gente está falando de características, a gente está falando com o lado racional do cérebro das pessoas, que é 5% do cérebro das pessoas. Os outros 95% é o lado emocional. E se eu estiver falando de características, eu estou falando com o lado racional. Se eu estiver falando de vantagens e benefícios, eu estou falando com o lado emocional. Então, se eu quero falar com a maior parte do cérebro da pessoa e ter a maior atenção dela, eu vou falar sobre vantagens e benefícios, e não sobre características. Só vou falar uma coisa, William, enquanto eu te interrompo, se eu falar? Não, pode falar? Pois eu... Antes você falou ali que você não precisa, a pessoa não precisa, a gente não precisa saber todas as características para compartilhar. Vamos dar um exemplo, se a gente vai numa pizzaria e gosta muito dessa pizzaria, a gente não precisa se tornar o pizzaiolo para indicar essa pizzaria para as pessoas que a gente gosta, não é verdade? Então eu não preciso saber tudo, não preciso ser o expert para eu começar a compartilhar. Eu simplesmente digo que eu fui na pizzaria, eu tive uma boa experiência e eu estou indicando para as pessoas que eu gosto, para minha família, para os meus amigos. Eu acho que é isso, né, William? Exato. Então, voltando, se eu estou falando, né? Eu quero falar com a maior parte do cérebro das pessoas. Eu quero falar, ter o máximo de atenção possível das pessoas quando eu estou compartilhando os olhos. Então, eu quero a atenção das pessoas. Então, eu vou falar com o lado emocional. Isso vem de encontro a histórias aqui depois que eu vou falar também. É o lado emocional do cérebro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou usando uma camisa social. Se eu chego numa roda de amigos, meus amigos, todos homens, todos usam camisa. E eu chego e digo assim, gente, eu descobri uma camisa, pensa numa camisa boa, essa camisa que eu estou usando aqui agora. Eu adorei a camisa e eu estou com 5 camisas no carro que eu trouxe a mais que eu queria vender para vocês porque a camisa realmente é muito boa. Ela é uma camisa de algodão egípcio. Ela tem cento e poucos fios. Ela veio do Egito. Eu fui lá, eu viajei para o Egito, eu trouxe de lá. Veio de lá, não é coisa importada, é coisa boa. Eu estou falando com 5% do cérebro deles. Agora, veja a diferença. Se eu chego e falo, gente, eu estou usando uma camisa, eu descobri uma camisa, uma tecnologia que tu não precisa passar a camisa. Tu coloca ela no corpo e vai trabalhar. Se ela tiver um pouquinho, amassadinho ou outra ali no andar, no colocar no corpo, ficar esticada ali, some, desamassa. Em questão de minutos, a camisa tá passadinha. É um tecido de algodão egípcio, tecido última tecnologia, e é só botar no corpo e vambora. Não precisa passar, não. Aquele tempo lá de perder passando lá, esquece isso mais. E eu tô usando essa camisa aqui agora, ó, dá pra ver como é que ela tá bem, não tem nenhum amassado nela. E eu tô com 5 dessas camisas no carro ali. E é R$ 500 a camisa. Vocês querem? Qual dos dois cenários vocês acham que eu teria mais resultado, teria mais conversão em vendas? Se caso eu quiser, meu objetivo fosse então realmente vender para eles essas camisas. No momento em que eu trouxe a vantagem para eles, que a vantagem no caso é não precisar passar a camisa, ou só naquele momento em que eu trouxe características? Característica da camisa, característica do tecido, característica de onde veio, né, de onde foi fabricado, ou quando eu trouxe uma vantagem para eles.
E isso que eu trouxe da primeira, no primeiro exemplo foi características. Depois eu trouxe uma vantagem. E benefício é, a vantagem é eu não precisar passar. O benefício é o tempo que eu ganho de não perder aquele tempo passando. Esse é o meu benefício. E de estar com uma camisa sempre passada, né? Exatamente, de não botar no corpo e uma hora depois eu suar e estar com ela toda amassada. Entenderam? Então, característica é, algodão egípcio. Vantagem, eu não preciso passar. Benefício, eu tô sempre com a camisa bem passadinha e não perco tempo passando. Isso a gente pode levar para tudo na vida, para todas as coisas que a gente tiver trazendo algo novo para as pessoas. Isso não serve só para produtos em si, né? Mas se eu quero convencer alguém de alguma coisa, eu quero que a pessoa entenda que aquilo ali é bom, eu trago vantagens e benefícios e não características. A pessoa ela não está de primeiro momento preocupada com as características de um produto ou de alguma coisa. Não adianta eu trazer um óleo essencial aqui e ficar falando, para quem nunca ouviu falar, ficar falando ali que nem eu disse antes, a lavanda vem da Bulgária, ela regula a melatonina e o cortisol no cérebro, ela, sabe, ela acalma a pele, isso tudo a pessoa tá, e aí? Eu estou falando com 5% do cérebro dela. Agora, vantagem da lavanda. A vantagem é que ela te faz dormir melhor. Eu posso sim trazer as características, mas eu dou muito mais ênfase para a vantagem. A característica lavanda, ela regula os hormônios do sono no cérebro. E por conta disso, ela te faz dormir muito melhor. Ela te faz ter um sono muito mais profundo. Se você tem insônia, problema de sono, depressão, ela te acalma. Ela vai te fazer dormir melhor. Benefício: você vai ter mais produtividade no trabalho, na vida, porque vai estar mais disposto, mais descansado. Vai ter talvez menos olheiras, a pele vai ficar melhor, porque eu estou dormindo melhor. Minha aparência, né? Todo o meu corpo, vou ter mais saúde, mais qualidade de vida, todos esses benefícios depois da vantagem que é dormir melhor. Isso eu posso trazer para todos os óleos essenciais. E se ficou um pouco confuso na cabeça de vocês, tá, beleza. Façam, depois eu proponho para vocês pegar uma folha de caderno e fazer 3 colunas. Característica, escreve característica, vantagem e benefício. E aí vocês pegam algum óleo essencial específico, eu vou começar com a lavanda, depois o peppermint e assim por diante. Escreve na primeira uma característica, na segunda uma vantagem, depois um benefício. Vocês vão fazer isso várias vezes com vários óleos essenciais para vocês exercitarem na mente de vocês o que é característico, o que é vantagem, o que é benefício. Porque a maioria das vezes eu vou perguntar para ti, vou perguntar para alguém de vocês, me fala aí sobre a lavanda, ou me fala sobre o peppermint, sobre o hortelã-pimenta. Me fala aí sobre ele. A maioria esmagadora das pessoas vai começar falando de característica e vai ficar ali batendo na característica, e batendo, falando que o peppermint ele abre as vias aéreas. Isso até, ó, tá vendo como é complicado? Já é uma vantagem, exato. Tá? É desafiador até pra gente. Eu pensei, tá, qual uma característica do peppermint? Não me veio aqui agora. Então, até porque também a gente já está focado sempre em falar em vantagem e benefício. A gente nem fica pensando nas características dele. Ah, vou dizer, ele é puro, ele veio da Índia, dos Estados Unidos, ele é o melhor óleo de peppermint de hortelã no mercado, enfim, característica. Então, o nosso cérebro a gente já conseguiu treinar para falar mais de vantagens e benefícios. Pelo menos de alguns, né, William? De alguns, exato, dos mais corriqueiros. E de encontro a isso, vem as histórias. Né? Eu coloquei a frase aqui embaixo: histórias vendem. Então, se eu estou falando, se eu conto uma história, né, digamos, eu entrei na Doterra por algum óleo específico. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém que entrou na Doterra e já teve muito sucesso, entrou por conta de um amigo que apresentou os óleos, apresentou primeiro o On Guard, porque a pessoa em questão estava com um filho de 2, 3 anos de idade, né, se não me engano, estava com eu não me lembro nem o nome do caso. Pé e boca, que eles dizem, né? Aquelas aftas na boca ali. Mais de 30 aftas na língua e na boca em geral, no lábio Imagina, a gente tem uma afta na boca, a gente já está ali desviando a comida para comer
do outro lado, enfim. O garoto tinha mais de 30 aftas na boca toda, contando dentro da língua, no céu da boca e no lábio. Mais de 30 aftas. Veio um amigo desse pai. Uma semana que eles já estavam vivendo isso, né? Exatamente, estavam, já tinham ido em todos os médicos, já tinham testado vários tratamentos, vários remédios e nada adiantava. Já estavam um tempão com o guri daquele jeito, o guri já não comia mais, não conseguia comer, nem sopa ele aguentava comer, e os pais desesperados, não tinham noite de sono, dormiam mal, porque o guri não conseguia dormir, estava com fome, estava com dor, né? Aquela coisa toda que os pais sabem, os trechos que passam com os filhos pequenos. Veio um amigo desse pai e apresentou o óleo essencial On Guard, o Mix On Guard. E deu de presente um, um vidrinho de 5 ml com mais ou menos umas 3, 4, 5 gotas dentro desse vidrinho. O vidrinho já estava quase vazio, tinha que tirar a tampinha ali, o conta-gotas, para tirar o restinho que tinha dentro do vidro. Esse pai recebeu ali então o óleo essencial muito desconfiado, muito cabreiro, né? Pois é, não sei, né? Já testei de tudo. Quem garante que isso aí vai funcionar mesmo? Mas testou. O consultor passou o protocolo ali, pinga uma gotinha só na escova de dente dele, na hora de escovar os dentes, pinga ali uma gotinha e passa na boca. Escova os dentes normal e pinga O essa que foi gotinha. bem desafiador escovar o dente normal, né? Mas passou Exatamente, pela boca o exatamente. guard. Passou ali o OnGuard, passou pela boca. Exato. É, Pingar direto ia ser uma dor horrível. Na água também ia ficar aquela ardência toda ali, ia ser horrível. Ou seja, uma gotinha só, né, na escova de dente. Beleza. Fizeram isso, ele foi dormir. Na primeira passada, na primeira escovada, né, escovaram ali, de certo, de tardezinha, de noite, ali umas horas antes de dormir. Notem, os pais estavam noites sem dormir direito. já tinha sido Já hospitalizado, tinha tinha sido tido hospitalizado, alta, já tinha tido alta, estava em casa, já ia de novo. já ia de novo. No outro dia eles estavam planejando sair para levar o menino no hospital. Enfim, ver outro tratamento, outro médico. Na mesma noite, o menino conseguiu dormir ele ainda contou, né? Os pais, ele e a esposa ficaram ali olhando, né? Assim, assistindo o menino dormir. E então pensar, tá, o que a gente faz agora, né? Foram dormir também. No outro dia, esse pai levantou mais cedo, antes do menino acordar, foi, trabalhou. No outro dia, eles iam levar o menino no médico, mas a esposa ligou pro marido e disse que que ela achava que não precisava levar ele Ele tinha no tomado plantão, madeira e que tudo. ele tinha tomado uma madeira e estava comendo. E ele contando isso, chorando e emocionado, né? Esse pai. Então, e depois o filho ali sararam, então continuou depois então usando, compraram então o OnGuard e continuaram usando ele, sarou então todas as aftas da boquinha do menino. Resumindo, eu contei a história bem por cima, mas quando foi nos passar essa história, quem contou com muita emoção, Porque a história porque a dele, história não é da dele gente, foi né? ele que passou por isso, foi com o filho dele, foi, Uhum. né, na família dele, ele estava desesperado, não sabia mais o que fazer e viu o filho dele então se curando ali com aquele óleo essencial. Então o OnGuard, resumindo, né, É rei. mudou a vida dele, né, na percepção dele. Então, ele contando essa história depois, levando essa história adiante, com o que mudou na vida dele e no filho dele, o resultado que ele teve, essa história já traz assim ele levando só essa história adiante, muitas pessoas já iriam querer saber mais dos óleos ou até querer saber mais desse óleo específico só por conta dessa história. Porque essa história, ela envolve e ela não fala de características do On Guard. Em momento algum ele falou quais óleos que tem dentro do Mix On Guard, o que tudo ele faz no corpo. Não. Em momento algum ele trouxe características. Ele trouxe uma história, uma mudança na vida dele, que a gente poderia
vê algumas vantagens e benefícios dentro dessa história, mas histórias vendem. E para quem ele contou essa história depois e se emocionou contando, nunca mais esquece. Eu estou repassando essa história agora porque eu não esqueci da história. Eu poderia levar mais tempo para contar ela e contar com mais detalhes, mas agora, para ser rápido, eu contei ela mais por cima. Mas eu lembro de inúmeros detalhes da história dele. Talvez de outras coisas que ele falou, eu não lembro, mas da história eu lembro. E gravei. E assim é com inúmeras histórias que eu já ouvi de relatos dos óleos essenciais. Então, as histórias não só engajam, as pessoas prestam atenção na hora que tu está contando, mas elas também gravam na memória. Elas, depois, quando forem falar daquele óleo, daquela história, vão poder repassar a história para quem elas estiverem apresentando os óleos. Ela pode não lembrar da característica do On Guard, mas ela vai lembrar daquela história e pode passar a história adiante. Então, histórias vendem. A gente até poderia ter uma história de cada, pelo menos de todos os 12 óleos essenciais, ter uma história marcante de cada um deles para passar adiante, né? Porque eles já resolvem a maioria dos problemas físicos e emocionais que a gente tem aí, que a gente se depara no dia a dia. Então, se a gente tivesse pelo menos uma história de cada um deles, a gente já teria. Isso eu estou falando de nós, consultores, né? Mas vocês, clientes, compartilhadores, que vão começar a levar os óleos essenciais, como eu falei antes, eu não preciso entender as características, eu não preciso saber, estudar sobre, ler livros sobre os óleos. Se eu tiver uma história que mudou a minha vida, ou uma história que mudou a vida de alguém da minha família, alguém que eu conheço, alguém que eu amo, eu já tenho conteúdo para levar adiante e apresentar os óleos essenciais para outras pessoas. E como eu falei, sempre focando em vantagens e benefícios e não em características do produto e do óleo. Pode? Uhum. O Ricardo quer contribuir aqui, gente. Oi, pessoal, pessoas lindas do meu coração, boa noite. Já que todo mundo se apresentou no início, vamos apresentar agora, né? Senão quem entra aí depois, no futuro, não vai talvez me conhecer. Eu sou o Ricardo Hillesheim, tá? Marido dessa lindona e pai desse lindão aqui. Eu só queria contribuir na fala do William agora dessa história, porque a gente está falando de como compartilhar, né? Compartilhar na prática. Nós, consultores, ou até mesmo os clientes preferenciais, de a gente vai se aprimorando em fazer a leitura de como eu posso compartilhar no dia a dia. Porque esse caso aqui agora que o William trouxe, como foi compartilhado com o pai desse menino? Lembra quando o William falou no início lá que ele ganhou um vidrinho de On Guard já no finzinho? Provavelmente é o vidrinho de On Guard que o consultor, no caso, estava em uso próprio, né, William? Sim, provavelmente. Sim. Provavelmente ele estava usando aquele vidrinho e o pai daquele menino trouxe para ele esse desafio que ele estava enfrentando lá com o garoto e ele lembrou, então, o On Guard provavelmente vai ajudar muito aqui essa questão das aftas na boca dele. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou tentar vender o On Guard para ele. Ele pegou o que estava em uso e disse aqui, experimenta isso daqui. Isso daqui vai ajudar vocês. E aí passou o protocolo como ele usaria. E aí também ele teve a excelente ideia de poder pingar na escova de dente, né? Sim. Que não é o normal, não é o comum. Qual que é o uso? Como que usa o On Guard, né? Pingando na boca ou botando na água, certo? Esse é o uso natural do On Guard. Mas pingar ele não ia, a criança não ia receber o On Guard desse jeito. Não tinha como. O On Guard a gente sabe que ele é bem picante, o gosto dele. Então, pingar na escova de dente, escova de dente. Mas ele não quis vender o óleo para o pai do menino. Ele ofereceu. Então, assim, a gente também fazer essa leitura no nosso dia a dia de como que eu vou compartilhar com essa pessoa. Essa pessoa que talvez não vai ser o momento de eu insistir, querer vender, querer cadastrar, querer vender um kit essencial do lar, enfim. O momento aqui agora é eu pegar o meu vidrinho, o meu uso e dar e passar como ele vai usar. O que aconteceu? Agora vocês contam o que aconteceu. Quem é essa pessoa hoje? O pai desse menino. O pai desse menino hoje é um diamante na Doterra. Então, ele não só usou a pessoa que compartilhou, o consultor que compartilhou com ele, não só ali deu um bom, como é que eu posso dizer a palavra? Resolveu o problema imediato que ele tinha ali com o filho dele, como também trouxe
uma mudança enorme na vida dele, na vida financeira dele. Hoje ele é um Diamond na doTERRA, né? Mas então eu queria só concluir o que o Ricardo falou, que às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas eu tenho que ir lá falar do óleo para a pessoa, mas eu acho que ele não vai comprar, eu acho que ele não tem condição, ou eu acho que ele é muito mente fechada, ele não vai querer adquirir. Então, nesse caso, a gente tem que ser um pouco mais, né, mão aberta nesse momento, deixar de ser mão fechada e pegar um óleo meu que está em uso, né, eu posso até deixar realmente bem pouquinho dentro daquele, Fracionar, né, né? fracionar, ou realmente pegar aquele vidrinho que está bem no fim e dar o óleo para a pessoa. Porque o que é mais fácil? É eu ficar ali martelando para a pessoa comprar e ela ficar na defensiva e não querer comprar porque ela acha que eu estou querendo vender uma coisa para ela para ganhar dinheiro? Ou eu pegar e dar para ela num ato de bom grado, né? Dar o óleo para ela usar e ter então essa solução e depois ela abrir a mente para os óleos essenciais. Então eu ter essa abertura para depois vir, não. Os óleos eles são das plantas, eles são óleos terapêuticos, assim, e eu então ter a abertura da pessoa para explicar tudo sobre os óleos. Ela vai me ouvir de bom grado, né? Vai ouvir tudo que eu tiver para falar sobre os óleos, ela vai ouvir, porque ela já quebrou aquela barreira, já viu que o negócio funciona e que é diferente. Opa, tem coisa boa aí, né? Sim. Então eu acredito que essa é uma maneira da gente chegar em muitas pessoas. A gente sabe que tem muitas pessoas que realmente têm uma mente um pouco mais fechada e ou às vezes está com um pouquinho menos de condição financeira, mas está com aquele problema ali eminente. Naquele momento a pessoa precisa do óleo. Então eu vou ali, estendo a mão e realmente dou para a pessoa aquele óleo. Eu vou falar disso no próximo slide. Uhum. E na verdade, assim, a gente aqui, a gente já fez muito isso. Então, às vezes, eu lembro de um caso recente, né, de uma família que passou por uma perda, né, que o pai teve aí seus desafios de câncer e desencarnou, né, veio a falecer e a família estava muito triste. Não era é uma família que nos apoiou muito também durante a jornada de cura do Ricardo. Então, não era alguém que naquele momento eu poderia chegar e falar para essa pessoa do Mix Adaptive do que esse mix, né, para adaptar essa nova realidade de viver sem essa pessoa, por passar por esse luto, passar por essa dor, ela não ia nem conseguir prestar atenção. Então, naquele momento, eu fui até ela e larguei na mão dela. Tá aqui, ó. Usa assim, assim, assim. Ela abriu na mesma hora e usou o óleo essencial. Então, eles estão tendo o benefício do óleo por conta disso. Então, para eles, futuramente, né, em breve, a hora que terminar aquele vidro lá, dizer eu quero mais disso é muito mais fácil, porque eles tiveram o benefício, é que nem o William está dizendo aqui. Mas agora também tem uma coisa, a gente está falando aqui da gente começar a compartilhar primeiro com as pessoas que estão perto da gente. A gente está fazendo aquilo ali por um amigo, eu fiz isso por uma amiga, uma pessoa que já foi importante, que é importante para nós. Então, a gente não está pegando e alcançando uma coisa na mão de pessoas que eu nem conheço, que eu nem sei se vão dar valor para isso, se não vão dar. A gente está fazendo isso primeiro com a nossa família, com os nossos amigos, que a gente sabe, aquele amigo lá que tem aquele desafio, mas ele é mais resistente para coisas novas. Então, eu larguei na mão dele, ele experimentando, ele com certeza ele quer mais daquilo e ele transforma a vida dele. Então, assim eu também até para salvar alguém, né, que nem a gente falou antes, né, para salvar as pessoas, boca fechada não salva vidas, mas não é às vezes só abrindo a boca que a gente consegue salvar. Às vezes a gente precisa ter muita sabedoria, muita inteligência para ter uma outra atitude para poder salvar a vida daquela pessoa. Então, às vezes não é só tirar a corda, né? Tem que explicar para a pessoa como é que segura para que possa tirar ela daquele lamaçal, daquele desafio que ela vive. Exatamente. Uma objeção muito, assim, que eu até imagino que vocês, na cabeça de vocês, já deve ter passado essa questão, é uma objeção muito comum, tá? No mundo dos óleos essenciais, né? Assim, no mundo da doTERRA, que é a objeção do preço, né? Muitas pessoas falam assim, bah, eu até queria compartilhar os óleos, mas se eles fossem mais baratos, seria mais fácil de compartilhar. A gente
ouvindo isso, sabendo da dificuldade da extração dos óleos, de tudo que está por trás deles e realmente o que eles fazem na vida das pessoas, a gente sente até, poxa vida, né? Eles são, na minha opinião, eles são baratos para tudo que eles entregam. Mas para quem ainda não enxergou tudo isso, eles realmente podem parecer caros de primeiro momento, ou até aquelas pessoas que já estão na doTERRA podem ver os óleos como algo caro. E a gente não precisamos se iludir, realmente, para muitas pessoas é algo que ali no dia a dia é realmente difícil de adquirir, difícil de comprar, considerando que a gente está no Brasil, num país onde o salário mínimo é R$ 1.400 e a maioria dos óleos é mais de 100, né? Então isso é uma porcentagem alta do salário mínimo, né, da maioria das pessoas, né? São, sei lá, poucas pessoas que ganham mais do que isso, a porcentagem é baixa no Brasil. Mas, entretanto, todavia, eu coloquei aqui embaixo assim, ó, a solução para um problema tem preço ou tem valor? A gente vai discorrer sobre isso agora. Preço versus valor. A gente tem muitas formas de trazer para as pessoas o valor de alguma coisa, o valor dos óleos. Eu posso tentar explicar para alguém que os óleos, não, os óleos eles são esse valor, veja bem, porque eles vêm lá de tal país, eles são extraídos de tal maneira, eles levam não sei quanto tempo para a planta se desenvolver, aquelas que é orgânico, é puro, não tem nada, é realmente o óleo essencial que está ali, o óleo é plantado no país de origem dele, não é plantado ali no fundo de quintal. Tudo isso eu posso falar para a pessoa para tentar convencer ela de que não é caro e que o óleo tem valor. Mas o que foi que eu falei antes ali, um pouco nos slides anteriores? Vocês não acham que isso são características do produto? Características dos óleos? E vocês acham que vai ser mais efetivo o quê? Se eu falar de características ou falar de benefícios e vantagens? Então, o valor dos óleos, claro, tudo isso que eu falei traz valor para o óleo, sim. Mas na mente de quem está ali de primeiro momento achando o óleo caro, o que vai fazer mais diferença? Eu falar tudo isso que eu disse, né? Eu ficar batendo nessas teclas, ou eu trazer benefícios e vantagens do óleo? Para tentar explicar para a pessoa, fazer ela entender que aquilo ali tem muito valor. Eu acho que vocês vão concordar comigo que é melhor eu falar de benefícios e vantagens. Correto? E aí traz as histórias. E trazer as histórias, assim como eu falei antes. Histórias vendem, como eu disse. Dificilmente alguém vai discordar de uma história, né? Eu posso com certeza inventar uma história, mas a pessoa, como é que ela vai saber se eu estou inventando ou se eu estou falando a verdade? Ela vai ter que pagar para ver. Mas não é essa questão que eu estou querendo dizer agora, mas as pessoas confiam muito mais numa história, principalmente se ela é bem contada, né? Então, eu tenho ali os meus cases das pessoas que eu conheço e essa é uma forma muito boa de eu apresentar o valor dos óleos, né? O valor está no resultado, né? Exatamente. Não tá no preço. Qual é o preço, ou melhor, qual é o valor qual foi o valor do On Guard para aquele pai desse exemplo que eu dei antes, que curou a boca do filho dele? Qual é o valor É imensurável. desse óleo? Ele realmente não tem valor. Ele ainda disse, quando estava contando a história, disse, se o cara, o consultor tivesse vindo para ele e falasse que aquele óleo, depois, né, depois que teve o resultado, dissesse que o vidrinho cheio custava o preço do carro dele, ele tinha entregado a chave, estendido a chave e disse, leva. Porque não interessa o preço daquele óleo. Interessa o valor. Interessa o resultado. Então, como eu disse, não convém eu ficar falando de características dos óleos se eu posso trazer histórias, vantagens e benefícios. Essa história, por exemplo, aqui a gente tem um case enorme do Zengest, né? O Zengest mudou a vida da Traud para uma pessoa que tem intolerância à lactose e que tem um estômago frágil. Então, para ela pode se dizer que ela era sócia da Neosaldina e não ganhava nada por isso. Quantas vezes tu me viu com enxaqueca na cama, William? Na vida. E quantas vezes ela me pediu para sair e buscar Neosaldina na Porque ela já farmácia? tinha tomado Já várias tinha, vezes e tinha acabado o tinha vidro. tomado no guti-guti o vidrinho
de Neosaldina. E o que a Neosaldina fazia? Trazia mais problema para o estômago dela, pode ser que resolvia, camuflava a dor de cabeça que ela tinha, mas continuava trazendo mais problema, aumentando o problema no estômago dela, que futuramente, comendo algo errado, ia piorar ainda mais a situação dela do estômago frágil e da intolerância à lactose. E o Zengest a trau de antes e a trau de depois do Zengest. Então, qual é o preço do Zengest para ti e qual é o valor do Zengest para ti? Nossa. Né? Então, o E se Zengest... for se comparar com o preço, mesmo assim ele ainda ia ser mais barato do que a Neosaldina. tem mais Porque a essa. Neosaldina é R$ 50, e aí quantas gotas tem ali dentro? Tem que tomar 35, e quando está numa crise, vai tomar 35 3, 4 vezes por dia, e a crise era 3 dias. Então, Quantas gotas duas, de Zengest ela toma? 2 gotas de Zengest eu tomo. Então, 35 fiz um protocolo durante 90 dias, tomando 2 gotas 3 vezes por dia. E hoje eu tenho uma crise, eu tenho uma crise, não, eu tenho um sintoma, porque eu não tenho mais uma crise. Então, é tomar as 2 gotinhas ali e tudo. Ontem de noite mesmo. Eu ia dizer agora. Ontem de noite mesmo, porque eu descobri com 35 anos de idade que eu era intolerante. Então, até lá, eu continuei prejudicando todo o meu organismo, todo o meu estômago, intestino, por conta disso, porque eu continuei consumindo. Eu estava num nível de que quando eu estava mal, eu tomava um todinho, para vocês terem uma ideia. Hoje eu não sei nem mais o que é todinho na minha vida. Então eu tomava veneno, eu colocava veneno em cima da minha dor, pela ignorância que eu tinha. Então, tudo o que isso foi levando, foi judiando do meu corpo, foi fazendo com que cada vez mais ele entrasse Essa fragilidade. nessa fragilidade, nessa dor e nesse sofrimento. Então, quando o Zengest chegou na minha vida, quando eu comecei a usar ele sistematicamente, ontem de noite que eu quis dizer, eu já estava esquecendo essa história, o meu estômago ficou frágil. Então, outras coisas me dão problema. Então, por exemplo, a melancia, quando ela é doce demais, o açúcar em excesso que Só tem nela. fala, tu não comentou, ontem à noite ela comeu melancia antes de dormir. Eu não posso, eu já sei que eu não posso comer melancia antes de dormir, mas eu pensei, eu vou assistir um filme, eu posso comer um pouquinho de melancia. Mas não passou 30 minutos e eu comecei a passar mal. O meu estômago começa a endurecer e tal, eu comecei a passar mal. Eu deixei eles assistindo o filme, levantei, tomei 2 gotas de Zengest e a coisa foi indo, depois ela foi digerindo e tal, estava um pouquinho mais desafiador. Eu peguei e tomei mais 2 gotas de Zengest na hora de realmente de dormir. Hoje de manhã eu acordei bem. Se fosse há um ano atrás, eu ia ficar 2 dias com enxaqueca, tomando Neosaldina. Quando ela me disse de tarde, ontem à noite eu passei mal por causa da melancia, eu fiquei, ei, tu tá aqui agora, assim, normal? Tá viva? Não tá na cama? Que milagre, justamente, porque o meu passado era de, se ela falar, eu descobri que ela estava mal porque ela estava deitada na cama. Então, como é que ela me fala que ontem à noite comeu errado e hoje ela está assim, normal, como se nada tivesse acontecido? Isso é graças aos Zengest. Então, que nem eu falei antes, o preço e o valor, né, E não quando a gente tem... tem uma coisa que a gente passa mal, que a gente não tem mais qualidade de vida. Então a gente está falando aqui de bem-estar e de qualidade de vida. Não tem como ter qualidade de vida. Como que a gente vai ser a potência que a gente quer ser? Como tu Como que trabalha depois disso? trabalha? E outra, sem falar que a gente vai traumatizando os filhos, né? Então, tu acha que era legal? Vocês acham que era legal para o William, para o Ricardo, dizer, tipo, de novo, ela não vai conseguir sair da cama porque ela está com crise de enxaqueca? E era muito frequente. Era muito frequente. Então, por exemplo, hoje, se fosse dizer tanto para mim quanto para eles, olha, para tu continuar tendo esses Zengest na tua vida, tu vai ter que pagar R$ 1.000, nós pagaria, entendeu? Porque de 30 dias eu tinha quantos dias úteis? 20? Menos, às vezes, em alguns meses. Para hoje ter 30 dias de vida, nossa, isso Era nesse nível, era era nesse todos os nível. meses, é, volta e meia ela estava ali e passava 2 dias na cama. Claro, né? O Ricardo está dizendo aqui que não é a junção de todos os óleos que eu uso sistematicamente, porque eu uso o sistema dos 12 óleos.
Facilitando a vida do Zengest. Então, também, assim, não tenho essa reincidência toda hora. Então, o meu corpo está sendo restaurado com o uso sistematicamente de On Guard, Copaíba, Frankincense, Lemon, Tangerina, que é o sistema dos 12 óleos. Por isso que o Dr. Hill fez um sistema. Quando a gente não entende, a gente acha assim, não, eles botaram num kit, porque a doTERRA quer vender um kit. Não, gente, isso foi estudado, sistematicamente organizado para ser um sistema integrado de saúde dentro da nossa casa, para que alcance todos os benefícios ali e a gente possa ter mais saúde. Está tudo organizadinho. É ciência, que nem o William disse antes. Uma farmácia natural em casa. Na farmácia. Então vamos lá, eu acho que ficou bem clara essa questão do preço e valor, né? Então, se vocês quiserem agregar valor no óleo para aquela pessoa que não conhece, tragam histórias e tragam benefícios e vantagens. É isso que vai agregar valor na cabeça das pessoas em relação ao óleo que vocês estão trazendo, tá? E não é ficar martelando no preço ou trazendo características do óleo para tentar convencer a pessoa de que ele não é caro, tá? E quanto mais vocês estudarem lá na Hillis Academy, não é para vocês serem esse terapeuta, aromaterapeuta, Exato. especialista. Não, é para vocês saberem o que o Arbovitae também faz. É vocês saberem o que o DDR Prime faz. Porque vocês sabendo, vocês tendo esse conhecimento, vocês vão pensar, puxa vida, mas eu tenho esse problema e eu nem sabia que tinha óleo para isso. Minha mãe tem esse problema, nossa, e tem esse óleo aqui que soluciona isso. Então, em cima disso, vocês vão tendo o conhecimento, que nem eu disse, não é para você se tornar um expert, não é para vocês terem sistematicamente organizado num espaço o conhecimento que foi colocado ali com muito cuidado, né, William? Foi catalogado, foi organizado e foi colocado ali para que vocês não precisem pegar peças soltas de pessoas que vocês não confiam. Não, na Hillis Academy vocês podem confiar, porque aquilo ali foi colocado em cima de muito estudo, de muito cuidado. Então vocês vão olhar, vão estudar, nossa, isso aqui faz isso, então eu vou saber que a minha sobrinha tem problema de tireoide. Olha esse óleo, entendeu? Então esse conhecimento é para Não é isso. para decorar tudo que tem lá dentro. Exatamente. Se for para falar bem a verdade, nem a gente não sabe, não decorou tudo que tem lá dentro. A gente colocou todas as informações, mas lembrar na ponta da língua tudo que está lá, acho que é impossível. Tem muita coisa lá Não dentro. tem como. Por isso que Ontem, está lá para ontem consultar sempre. a gente consulta lá também. Ontem a gente ainda estava em uma reunião com um novo consultor da nossa equipe e aí a gente falou então que a Hills Academy existia para ele e ele falou: ah, ainda bem, porque realmente na internet é muito difícil de achar informação. Eu vou dar uma olhada lá na plataforma de vocês, porque Séria, encontrar na né? internet é complicado. Ricardo, pode vir uma água para mim, por favor? Gente, nosso último slide, então, antes das perguntas. Eu nem sei que horas são. Consegue aí dizer que horas são? Tá, então estamos aí em 1 hora de live, mas a gente já está acabando. Como criar situações para falar sobre os óleos essenciais? Isso aqui é uma coisa realmente uma tecla que é complicada, porque as pessoas assim, ah, beleza, tá, agora eu estou empolgado, agora eu quero trazer os óleos para minha família, para os meus amigos, eu tô com os benefícios na minha vida e agora eu quero falar para eles. E aí, muitas das vezes, a gente não está preparado para um não, ou a gente não está preparado para como as pessoas vão reagir de primeiro momento, quem está começando a compartilhar agora. Então, digamos que você está num aniversário, numa confraternização, no Natal com a família, Ano Novo, tá ali todo mundo, ou tá num almoço, numa janta na casa de amigos e tudo mais. E aí você já está no uso dos óleos, já está gostando, já está tendo os resultados. Já está compartilhando? Já está compartilhando. E aí, ao invés de chegar e chegar em alguém que está ali, chegar no fulano, sentar do lado e falar assim, fulano, deixa eu te falar uma coisa aqui, uma coisa nova aí que eu tô conhecendo, aí um negócio de óleos essenciais, deixa eu te explicar aqui como é que funciona. Ao invés de fazer isso, que a probabilidade de não aceitação dessa pessoa é muito grande, a pessoa te ignorar e não quiser saber, não quiser escutar, é grande.
A não ser que você seja persuasivo nas primeiras palavras ali, você já conseguir engatar a pessoa, mas isso é muito difícil, principalmente para quem está começando. Então, ô pai, me alcança um vidro de peppermint aí, por favor. Ao invés de fazer isso, Certo. você vai fazer o seguinte, uma coisa que confesso a gente aprendeu há pouco tempo. Uma forma mais fácil. A gente fala, não que a gente não fazia assim, Que eu pego, Ricardo. Obrigada. mas o método, exatamente. O necessário da pessoa. Me dá o peppermint aqui. Isso. Esse cara aqui, para quem é membro da Doterra e para quem está a fim de compartilhar os olhos com as pessoas, pelo menos um vidrinho desse aqui de 5 ml tem que estar ou no bolso, ou na mochila, ou na bolsa das mulheres, ou no carro, tem que estar no carro até que não, porque o carro, se ficar no sol, ele esquenta, né? Mas tem que ter um vidrinho desse aqui junto, um de 5 ml, se possível, tá? Se possível, ser de 5, no caso, né? Isso que eu quis dizer. Não se possível ter tem que ter. Agora, que é mais prático, é menorzinho, mais fácil de botar no bolso, né? Não atrapalha tanto. Esse cara aqui tem que andar junto. Por quê? Porque ele e não outro óleo. Porque ele dá uma impressão de primeiro momento, para quem nunca ouviu falar de óleo essencial, ele dá aquele primeiro impacto, né? Porque ele abre, todo mundo sente, eu abro aqui o vidro, todo mundo que está ao redor sente o aroma, então ele é mais assim, para o primeiro impacto, ele é perfeito, tá? Os outros óleos às vezes têm um aroma mais ameno, não tão marcante, então já não é o caso do peppermint. Então, por isso ele. Agora, tô no meio ali vamos dar um exemplo do Natal. Tô no Natal em família. Aí o que eu vou fazer? Eu tô com meu peppermint no bolso. Eu vou pegar, como quem não quer nada, meu peppermint ali, vou abrir ele, vou pingar uma gotinha na mão, vou fazer, ao invés de ser discreto, eu vou pegar e vou largar ele, vou fazer um barulhinho quando eu largar ele, para não ser escandaloso, mas para quem está ao redor, ali tem alguém do teu lado, a pessoa já te olha assim, para chamar a atenção do que tu tá fazendo, tu vai pegar, vai espalhar uma mão na outra. Quem está ao redor e nunca viu isso na vida, vai ficar te olhando assim, né? Alguns, né? Outros não vão ver, mas vão ficar te olhando assim, mas o que ele está fazendo? Já, né? Aí agora vem o segredo, né? Naturalmente o peppermint já enche a sala. Mas se eu ainda tô com ele na mão aqui e faço isso, eu dou uma soprada na minha mão, a pessoa que está sentada lá do outro lado da sala vai dizer, mas que cheiro de hortelã é esse aqui nessa sala, meu Deus? Mas alguém cortou uma hortelã e tem um pé de hortelã aqui do lado. As pessoas já vão começar a comentar. E quem fizer mais cara de maluco do teu lado, quem te olhar assim estranho, vai dizer, mas isso é uma droga? O que é isso? Né? E você ali na sua, teoricamente, inalando o óleo, vai chamar a atenção de algumas pessoas. Quem fizer a cara de mais maluco, tu vai chegar, vai olhar e vai dizer assim, não, isso aqui é porque eu tô com um pouquinho eu tenho rinite, tô com o nariz um pouco congestionado, tô precisando abrir minhas vias aéreas aqui, tô com esse probleminha, de vez em quando fico espirrando demais aí, agora o tempo aí tá meio esquisito, tá me dando problema aqui na minha respiração, aí eu uso ele de vez em quando, já levo junto no bolso, né, para abrir as vias aéreas. Quer experimentar? Aí já pega, já pinga na mão da pessoa, já explica para ela como é que usa, faz ela inalar também, ela vai te olhar assim, vai inalar, vai dar aquele primeiro impacto, vai te olhar assim, mas mais forte, o troço é bom mesmo. Vai perguntar, mas de onde é que vem isso? Né? De onde é que vem isso? Não, isso é produto importado. Isso vem dos Estados Unidos. E a pessoa, é? Sim, eu compro na internet, vem dos Estados Unidos. Mas como é que faz assim? É muito difícil de conseguir isso? É um pouquinho difícil, porque isso não se vende em farmácia, não se vende em loja, supermercado, coisa assim. Eu sou membro da empresa e tal, não é assim em qualquer lugar que acha. Se faz de difícil um pouquinho, faz a pessoa
ficar curiosa, a pessoa perguntar, e não é você que está impondo ou você que está dizendo, deixa eu te explicar, senta aqui, presta atenção. Não, a pessoa que está querendo saber, a pessoa que está perguntando, que está interessada. E aí a pessoa mas é bom mesmo, eu tenho esse problema também, ou conhece alguém que tem, pergunta para a pessoa, tu conhece alguém que tem esse problema também de rinite, assim, problema de respiração? Ah, Enxaqueca, enxaqueca, exato, passa aqui, eu tenho um pouquinho de enxaqueca também. Conhece alguém que tem esses problemas? Ah, conheço, pois é. Ou a pessoa vai falar que ela tem, porque quase todo mundo tem rinite hoje em dia. Ah, conheço, minha mãe tem esse problema. Ah, pois realmente esse óleo aí, eu vou te dizer que não tem remédio no mundo que vai resolver melhor do que esse óleo essencial aí. Se tu quiser, ó, ele é um pouquinho difícil de conseguir, mas se tu quiser, eu tenho, assim, junto comigo ali, tem o meu que tá do meu uso, já tá aberto, tá do meu uso, que eu tenho ali junto comigo que eu posso te passar, se tu quiser. E aí a pessoa vai ficar, pois é, mas quanto é? Quanto que é esse óleo aí? Ah, ó, o valor é X, né? Daí passo o valor de não membro, mas como eu consegui com preço de fábrica, porque eu compro direto e tal, eu vou te vender por Y, o preço de membro. Vou te fazer, né? O preço que eu paguei lá, eu vou te vender. E a pessoa, não, tá, então vou querer, vou levar. Então, ali, dessa forma despretensiosa, dessa forma sem impor para a pessoa, tu já conseguiu um futuro cadastrado, um futuro membro. Talvez mais pessoas na sala naquele momento ficaram interessadas no óleo. Talvez mais pessoas estavam ali escutando junto com essa que eu dei o exemplo. Talvez mais pessoas vão querer comprar. Aí já tem a atenção delas. Dessa criou forma, oportunidade. criou a oportunidade, que é o que está escrito no slide aqui agora. Não é eu chegar e dizer, ó, fulano, eu estou num negócio agora de óleo essencial, assim, assim, eu queria te explicar. Tem um tempinho, tem uns 5 minutos, tem uma hora. Não. Eu criei a curiosidade nas pessoas, criei a situação e as pessoas não fazem ideia que eu fiz aquilo ali de propósito. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acredito que é isso. O William falou ali, tá falando do exemplo, né, de uma festa familiar, né? Ele falou do Natal, mas vamos falar que é na Páscoa, né? Páscoa está mais perto aqui. Mas também na academia, por exemplo, né? Porque o William Já usa. aconteceu isso comigo, de alguém vir perguntar do Peppermint? Porque na academia que a gente usa, quem faz academia, o Peppermint é excelente, né? O Peppermint, o Brief. Então tá usando ali, as pessoas logo querem saber. Essa semana ainda a gente estava num espaço numa estética. E aí a gente estava num espaço lá fazendo a demonstração dos olhos, nem era o Peppermint. A gente estava mostrando para algumas pessoas. E outras pessoas vinham e entravam naquela sala e elas diziam, quando elas abriam a porta, todas elas, acho que umas 3 ou 4, elas diziam assim, ó, nossa, dá para sentir o cheiro lá no corredor. O que que vocês estão fazendo aí? O cérebro da pessoa já sente que é bom. Ela já diz, nossa, o que é isso? Só falta dizer, nossa, eu quero isso para minha vida. Então, os olhos, eles falam por si só. O que Eles adianta eu falam ter os sozinhos. olhos em casa, né? Que nem eu falei do Peppermint no bolso. O que adianta eu ter os olhos em casa e aí eu me apresento a oportunidade de que eu poderia fazer isso que eu falei agora, ou eu poderia falar sobre, eu poderia pingar na mão da pessoa e o óleo tá lá na minha casa, sabe? Pois é, eu tenho uma coisa muito, ia ser muito bom para ti, mas tá lá em casa. E É, agora, como é que eu faço? é verdade. Sabe? Então, Eu ando sempre com a minha necessaire o tempo todo junto comigo, né, William? isso, Não, não é só para trabalho. Todos os lugares que eu. Até no hospital. Essa semana a gente foi fazer os exames do Ricardo e levei junto no nesse hospital. caso, como nós fazemos o negócio, é mais pertinente a gente levar uma necessaire cheia de óleos. Mas para quem está como cliente ou recém-consultor, quer realmente compartilhar dessa forma que a gente trouxe, só tá com o Peppermint ali, a Exato. tiracolo, já é o suficiente, por todos os motivos que eu falei, Eu né? só, antes de tu abrir para as perguntas, William, eu só queria trazer uma coisa. Antes você colocou aqui para eles que no Brasil, então, a aposentadoria R$ 1.400 e que não é todo mundo que consegue comprar os óleos essenciais. Sabe que eu estava conversando, essa semana ainda estava conversando com uma consultora nossa, da nossa equipe, e eu disse para ela que eu não acredito muito nisso. Porque o kit de apresentação para membros do Terra, ele é R$ 112. R$ 112.
vamos dizer assim que junto com o frete dá R$ 144. R$ 144 para uma senhora aposentada ter na vida dela, todos os meses, o peppermint para ela poder respirar melhor, porque a gente vai envelhecendo, a respiração também vai ficando mais difícil, né? Para ela ter uma oxigenação cerebral melhor, ela ter o lemon para ela fazer um detox, para que as juntas dela, o organismo dela reaja melhor, e também ela tire excesso de medicamentos, que todas as pessoas aposentadas tomam muito medicamento, ela ter a lavanda para ela dormir melhor. Se ela não investir esses R$ 144 no kit apresentação, nos óleos, que são básicos, mas não tem nada de básicos, porque esses 3 óleos são fantásticos, ela vai investir numa outra coisa. Ela vai comprar uma blusinha no 50 mais, ela vai comprar um tapetinho no lojão Utilar, ela vai comprar uma coisa para o neto, ela vai consumir esse dinheiro. Ela não vai colocar na bolsa de valores, investir para depois fazer uma fortuna, não. Ela vai colocar num chocolate, ela vai colocar num refrigerante, ela vai consumir esse dinheiro. 98% dos brasileiros não têm inteligência financeira e gasta tudo que ganha. Então, Exatamente. exatamente Então, isso. pensa bem se a gente fosse levar só para esses senhores e senhoras aposentadas, eles terem todos os meses os olhos deles, eles ainda iriam participar do programa do Clube de Vantagens, iam poder tirar em cashback e ter muito mais olhos para a vida deles. Então, eu acredito sim que todos podem, só realmente as pessoas que não têm dinheiro nem para comer. Daí a gente está falando de uma outra realidade que não vem ao caso aqui. Mas tu comparou antes o salário mínimo, eu diria que pode sim. O básico dos óleos essenciais é possível, tem É como. possível É para só a todos. pessoa entender o valor deles e colocar na vida dela. É isso. Isso aí. Como a gente já passou o prazo, vamos abrir para Vamos abrir para perguntas. Vamos perguntas. ver como é que tá o pessoal aí, vocês estão também. Pode ser, como elas acharem mais Eles prático. estão aí, ainda estão. Quiser compartilhar alguma coisa, né? Sim. Quiser abrir o microfone e também a câmera, fiquem bem tranquilos. Eu quero fazer um story, coloca um slide legal aí para tirar uma foto. Oi, Fran, boa noite. Oi, Fran. Boa noite, boa noite. Falando baixinho que as crianças estão quase dormindo. A gente está ouvindo, pode falar. Ela quer que tu coloque uma Não, outra é isso. tela que ela quer fazer um print para fazer um story. Ah, colocar outra. Tá. Não, acho que ela quer um slide. Pode ser esse? Ou tem algum preferido? Coloca lá os do início, tipo o tema do. Isso aí. Isso aí. E Aí, sorri, ó, então. Vai perfeito. ser print? É para sorrir? Não, vou gravar, vou fazer um videozinho para botar no story. Ah, Mas bom, os dois. mas isso aí, ajam naturalmente, conversando. Ah, então tá bom. Tá, então, já que a Fran vai fazer isso, alguma outra pergunta de outra pessoa? A gente vai falando, vai conversando aqui enquanto a Fran faz o vídeo dela. Pode fazer a pergunta no chat, pode abrir o áudio e fazer Não a precisa pergunta, ser só perguntas, né, gente? Pode ser compartilhar um relato. algo que vai contribuir com a nossa live, com o nosso assunto, que acredita ser relevante. Se quiser abrir só o microfone, não quiser abrir a câmera, também tudo bem. Ou digitar no chat, isso não tem problema. Resumindo, né, compartilhando na página, existem várias páginas. Exato, Sim. gente, a gente trouxe sobre esse assunto que a gente achava assim que mais fosse realmente clarear alguma coisa na mente de vocês ou desmistificar alguma crença limitante em relação a isso, né? Por exemplo, eu tenho que entender tudo de olhos para poder compartilhar, ou como eu falo, às vezes eu estou batendo só nas características, como eu falei antes, ao invés de benefício e vantagem. Então, coisas que realmente na prática fossem fazer a diferença. Óbvio que a gente poderia ficar falando horas aqui sobre outras histórias, sobre criar situações. Eu dei o exemplo de né, de uma forma, mas tem outras tantas, né, estratégias que a gente pode usar. Sim. E é na prática, testando, que a gente vai descobrindo outras Em formas. uma hora, com certeza, não dá para trazer tudo. Então, o que a gente vai se tornando ao longo desse compartilhar, a gente vai vendo que, às vezes, a melhor forma é aquela que encaixa melhor para aquela pessoa, para aquela situação, naquele momento ali. Então, não é
Não é sempre que funciona todas as nossas estratégias, todos os nossos formatos, mas eles são realmente um bom começo. Então, todas as vezes às vezes é o desafio que vocês encontram na hora de compartilhar, seja você um cliente preferencial que vai começar a compartilhar agora, ou seja um consultor, começa a vir, é na prática que começam a vir as dúvidas, né? Quando a gente está na frente das Nas pessoas. primeiras objeções, nos primeiros Exatamente. não, no primeiro, né? É assim Então, que é surge. isso aqui que eu sinto falta. Então, não só do que a gente vai trazer para a live, mas também de outras coisas que vocês querem que a gente contribua com vocês. Como eu disse antes, né, a Terra dos Cílios é um lugar onde a gente constrói juntos. Isso, nós não estamos aqui como soberanos, nós estamos aqui Servidores. como servidores, exatamente, né? Servindo a nós, servindo a vocês e servindo ao nosso planeta para que a gente realmente tenha um mundo melhor, com mais saúde, com mais bem-estar e com mais prosperidade, E né, que a gente William? leve as dádivas da terra para o máximo de pessoas possível. Exatamente. É, exatamente. Boca fechada não cura ninguém, o Ricardo disse aqui. É verdade. Então tá, gente, uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha conseguido contribuir com vocês. E até segunda que vem. E aqueles que a gente vê durante a semana, até logo. É verdade. Até logo, até breve. Gratidão, gente. Ótima noite. Bye, bye. Bye, bye.